bastante habituados. Antes da gente reiniciar a conversa, vamos para Belém. Belém, a situação está definida. Mais uma capital importante do Brasil. A gente tem Igor com 44,7% e o delegado Éder Mauro do PL com 31,5%. 94% das urnas apuradas, já definido um segundo turno entre o candidato do MDB e o candidato do PL e de fora o prefeito Edmilson Rodrigues. A gente até falou com a representante do PSOL há pouco, ela falou das dificuldades que a prefeitura enfrentou nos últimos anos. Nicole, é uma derrota significativa para o PSOL, né? Sem dúvida, né? Eles tiveram problemas com coletas de lixo, né, na cidade, isso criou um descrédito muito forte em relação ao PSOL, né? E o que vai se consolidando o Brasil afora é a imagem do centrão, né? Ainda que dividido, mas angariando cada vez mais prefeituras, né? Acho que esse é um ponto destacável. E isso cria também uma tentativa, né, de pensar quem será o sucessor de Bolsonaro em 2026, né? Isso explica bastante a fragmentação das direitas nessa eleição, principalmente aqui em São Paulo, né? Mas a gente viu também em Belo Horizonte e outras cidades, né? Então, esse é um aspecto a ser levado em consideração, né? Como as direitas tentam promover figuras, lideranças que possam assumir essa postura como candidato à presidência em 2026. Agora, olhando para 26, já que você tocou nesse ponto, eu vou deixar a bola ainda contigo, o centrão tende a acompanhar o governante de plantão. Isso pode favorecer uma eventual candidatura à reeleição do presidente Lula? Bom, tudo vai depender dos 2 próximos anos. É difícil a gente prever, né? Porque ainda há uma tendência desse mesmo centrão buscar formas de criar anistias, né, para os golpistas, 8 de janeiro, e até mesmo levar adiante a anistia do próprio Bolsonaro, né? Nada impede que, de repente, Bolsonaro seja um candidato, o que geraria uma reconcentração, né, de forças de centro e de direita em torno dessa figura do Bolsonaro ou algum sucessor indicado por ele, né? Acho que é um outro ponto também que a gente pode refletir. Oswaldo, ali tirei a palavra no último bloco, mas antes de dá-la novamente a você, vamos ver São Paulo, porque a gente tem uma atualização ainda pequena, 2% dos votos apurados. O prefeito Ricardo Nunes aparece na frente com 30,2%, Pablo Marçal, do PRTB, tem 29,4% e Guilherme Boulos, do PSOL, 26,7%. No intervalo, Oswaldo, vocês tentavam lembrar aqui de outras disputas municipais na capital paulista e mostravam como a distância, né, da cidade é uma cidade muito grande, interfere na apuração, né? Isso, é importante a gente ter em mente que, assim como acontece no Brasil, né, então, tradicionalmente o Paraná é o primeiro estado a fechar, né, e aí você, né, faz aquela curva, né, nas últimas eleições o Bolsonaro estava lá em cima, os candidatos do PT estavam lá embaixo, e aí conforme o tempo vai passando, vai entrando os votos do Nordeste, a coisa vai mudando. Aqui em São Paulo, em alguma medida, acontece a mesma coisa. Tem lugares que são mais próximos do centro de transmissão dos dados. Que é no centro, ali, né? Praticamente Exatamente. No centro. E isso faz com que tenhamos uma impressão aí que pode não ser a verdadeira no final. Acho que ali, a partir dos 20%, 30%, né, dos votos apurados, a gente pode começar a ter um clareamento. Mas, pelo visto, estamos muito longe disso, né? E ver exatamente por que está demorando tanto, né, para São Paulo apurar. A gente tem outras capitais aí, Belém, Curitiba, mesmo Florianópolis, outras, né, embora com um número muito menor de eleitores e tal, mas fizeram uma apuração muito mais rápida. Cláudio, o Oswaldo falou dessa dificuldade territorial mesmo da cidade de São Paulo, e ele imagina ali que os 20%, 30% a gente já tem algum encaminhamento. Eu acho que ele está um pouco otimista. Eu acho que a gente vai até os 99%. Olha, depende muito de onde vierem os votos, né? Da onde vierem os votos que venham sendo apurados. Eu lembrava aqui, pouco antes da gente entrar no ar, que nós tivemos na eleição de 2000, em que a Marta Suplicy acabou sendo eleita prefeita de São Paulo, uma situação em que o Alckmin aparecia em segundo lugar durante muito tempo durante a apuração e o Maluf em terceiro. De repente começaram a entrar os votos da Zona Leste e aí o Maluf passou o Alckmin e nós tivemos um segundo turno entre Marta e Maluf naquela ocasião. Então, isso, veja, eu não vou lembrar de memória agora exatamente, mas até a gente ter alguma coisa como, sei lá, 50% dos votos, ou até um pouco mais, né? Só que aí a coisa vira. Então, eu ficaria com cautela, porque acho que é uma eleição, primeiro, que está muito apertada. A gente não sabe exatamente qual é a distribuição dos votos entre os três candidatos hoje. Claro, a gente tem algumas pistas disso,
pelo que as pesquisas trouxeram, né? Eleitores que votam mais num candidato dependendo se eles moram no centro, expandido, se eles estão na Zona Leste, na Zona Sul. Mas eu acho que é preciso aguardar, porque a gente não consegue, só olhando esse placar, saber exatamente de onde esses votos estão chegando. Então, acho que é uma eleição que vai ainda reservar certas emoções até pelo menos o começo do segundo tempo. Vamos para uma capital do Nordeste, João Pessoa, temos uma apuração